Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui na nossa série de mensagens, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Já tivemos 3 domingos falando sobre esse tema, um tema muito importante para a vida da nossa igreja, quando a graça de Deus transforma a cidade dos homens. Esse tema tem o propósito de nos desafiar e fazer com que as igrejas, evidentemente começando pela nossa, comecem a deixar de olhar um pouco para dentro de si, para os seus problemas internos, para os seus projetos, para as suas necessidades internas, e comece a olhar para fora, olhar para a cidade, olhar para as pessoas que estão lá fora, para as necessidades que estão lá fora. Quem tem acompanhado esses 8 anos de ministério da Vila Alpes, tem percebido o que tem acontecido na nossa igreja. Nossa igreja começou como a maioria das igrejas, uma visão como a maioria das igrejas tem, totalmente para dentro. Ela não tinha um ministério voltado para fora, nada. Nenhum canal de comunicação com o mundo lá fora. Tudo girava em torno aqui dentro. Muito preocupados estávamos no início com as nossas cantatas, e foram lindas e maravilhosas. Fui muito edificado com elas. Muito preocupado com os nossos projetos internos, com os nossos ministérios. E eu creio que isso faz parte da vida da igreja. Só que essa igreja girar em torno disso, e tudo voltado para dentro, e sempre com muitos problemas, porque as famílias têm problemas, sempre com muitas dificuldades internas, a gente não entende o propósito de Deus e parece que as coisas não acontecem. Ao longo desses 8 anos, eu vi claramente essa igreja, aos poucos, ainda tem muito para caminhar, mas ela já deu passos bem interessantes, começando a olhar para fora. Primeiro, tentando se comunicar com a cidade lá fora, tentando e pensando uma maneira de falar, uma linguagem que as pessoas lá fora pudessem compreender. Começamos então a rever a maneira que nós nos comunicamos, desde a maneira que nós pregamos. Se temos canais de comunicação, abrimos 2 programas de rádio, abrimos o primeiro site aqui na internet, começamos a utilizar recursos que estavam no nosso alcance, criamos um canal no YouTube, criamos vários blogs, páginas, mídias sociais, Facebook, começamos depois a transmitir online, tudo com que propósito? De atingir a cidade, de se comunicar com essa cidade aí fora. Começou então depois um projeto de ação social, olhando para aquelas pessoas mais necessitadas, olhando para aquelas famílias carentes, aqueles dependentes químicos, como tem sido feito na Clínica Alvorada, levando lá ajuda, algumas famílias necessitadas. Tudo isso é uma tentativa de fazer cumprir esse projeto, essa missão. A Cidade de Deus, Cidade dos Homens, é um título, como eu já compartilhei com os irmãos, inspirado num livro de Agostinho. Agostinho foi um teólogo dos primeiros séculos do cristianismo. Ele tinha um livro justamente, Cidade de Deus, e que ele faz esse contraste. Que existe aqui a Cidade dos Homens, as pessoas estão edificando uma cidade, estão construindo, e elas não estão percebendo. É uma vida sem sentido, porque trabalha, o que ganha é o que gasta, a vida vai passando, as pessoas vão envelhecendo, de repente elas morrem, os filhos continuam, elas morrem, os netos continuam, e a vida vai acontecendo, e eles não estão percebendo o que está acontecendo. E a igreja é aquela que tem a mensagem, que traz um sentido para a nossa vida. Ela pode apontar a cidade de Deus, essa cidade espiritual que Deus está construindo, que deve sobrepor essa cidade dos homens, ou seja, é a mensagem de salvação de Deus, é o evangelho que vai atingindo a cidade, transformando a cidade e cumprindo a nossa missão. Nós vimos ao longo desses 3 domingos, hoje é o 4º, como que a cidade, ela é algo assim tão destacado na Bíblia. Eu fico impressionado. Desde o início, quando começou a se falar das primeiras cidades na Bíblia, você vê ali a atenção de Deus nas cidades. Como que Deus teve compaixão da cidade de Nínive e mandou um profeta pregar. E a cidade se arrependeu. E a Bíblia diz então que Deus foi misericordioso e se compadeceu daquela cidade. Você tem casos, por exemplo, da cidade de Sodoma e Gomorra, em que foram realmente totalmente destruídas, porque não ouviram realmente a mensagem de Deus. Você vê como que Jesus andava de cidade em cidade, como lemos no início, pregando o evangelho. Então a igreja, ela está inserida numa cidade, ela tem um propósito, tem uma razão de ser. Nós estamos aqui para abençoar a cidade.
É uma ênfase muito grande na nossa igreja. Nós dizemos sempre, você não foi chamado para ser servido, você foi chamado para servir. Você não foi chamado para ser abençoado, você foi chamado para ser uma bênção. É diferente. É quando Deus olha para você e quer usar você para que você seja um canal de bênção na vida das pessoas. Que pessoas? As pessoas dessa cidade. Se essa igreja está aqui, é porque Deus tem um propósito para essa cidade. E Deus quer usar essa igreja, a sua vida, a vida de cada um de nós, para alcançarmos essa cidade. Tudo começa com a paixão pela cidade. Foi a primeira mensagem que nós falamos no primeiro domingo. A paixão que nós devemos ter pela cidade. Ilustrando aquela paixão de Jesus por Jerusalém, quando ele sobe no monte e ele olha a cidade de Jerusalém e a Bíblia diz que ele chora. Apenas 2 vezes a Bíblia registra que Jesus chorou, gente. Uma vez foi dentro de uma casa, uma família, a morte de Lázaro. Ele se compadeceu de um grupo pequeno, de uma família. Mas a gente vê esse contraste, né, da família para o todo. Daquele pequeno grupo para toda a cidade. Da mesma maneira que Jesus se compadeceu daquela família, na morte de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou, ao ver o sofrimento daquela família. A Bíblia diz também que Jesus olhou para toda uma cidade e chorou, lamentou. É esse lamento, essa paixão de Jesus, que deve nos contagiar, e nos levar também a ter compaixão. Devemos pensar nos indivíduos, nas famílias, mas também em toda a cidade. Para isso precisamos ter uma visão. A visão da cidade, nós lembramos daquela passagem de Neemias. Neemias tinha a visão da cidade. Ele contemplou as necessidades, os problemas daquela cidade. Ele se organizou de uma maneira que ele pudesse atingir aquela cidade, fazer diferença naquela cidade. E ele foi usado por Deus de uma maneira extraordinária. Ele transformou uma cidade. Uma pessoa sendo usada por Deus. Que havia sido colocado como conselheiro da pessoa mais poderosa, do reino mais poderoso naquela época. A nossa comparação é como se alguém se tornasse conselheiro, por exemplo, de Barack Obama. E fosse morar na Casa Branca. Ele era um conselheiro do rei. E alguém que foi tocado por Deus. E ele usou aquela posição estratégica dele para abençoar aquela cidade. Da mesma maneira, é como se hoje alguém fosse colocado num lugar muito privilegiado, na Casa Branca, com todos os benefícios, green card, com toda a aposentadoria americana, com tudo bom do melhor, e ele soubesse que as pessoas lá fora estão sofrendo, a sua cidade está passando dificuldades. Ele abriu mão de tudo aquilo e foi ao encontro daquelas pessoas para mudar, para transformar, para fazer diferença. Por fim, nós falamos da intercessão pela cidade, terceiro domingo. A intercessão faz parte, é um ministério da igreja. Nós somos chamados para sermos sacerdotes. O conceito é esse. Todos nós intercedemos pela cidade. E a Bíblia diz claramente assim, que nós devemos orar pelas autoridades da cidade, para aquelas pessoas que estão investidas de poder, orar por tudo que ocorre na nossa cidade, pelas pessoas da nossa cidade. E eu tenho dito o seguinte, que enquanto a igreja continuar orando pelos seus projetos, para que eles sejam bem-sucedidos, ainda que seja com o intuito de alcançar as pessoas, ela não está cumprindo a missão sacerdotal. Orando muitas vezes mais pelos seus projetos, pelos seus ministérios, do que pelas pessoas que serão alcançadas pelos seus projetos, pelos seus ministérios. A diferença é enorme. Porque o que acaba acontecendo com a igreja, infelizmente, como nós, como igreja, eu como pastor tenho o dever de passar isso para a igreja, é que a gente acaba orando para que sejamos bem-sucedidos. Para que o nosso projeto de Natal, para que a nossa seja bem-sucedido. Para que os projetos nossos sejam bem-sucedidos. Nós estamos orando por quem? Por nós mesmos. Então continuamos fazendo orações egoístas por nós mesmos, para que tudo dê certo, para que tudo aconteça bem, mas não estamos cumprindo então o propósito de interceder para aquelas pessoas que realmente estão precisando de oração. E como que as pessoas estão precisando de oração? Hoje, meu querido, é a penúltima mensagem. Domingo que vem nós encerramos essa série. Nós vamos falar da missão propriamente dita na cidade. Qual a nossa missão na cidade? Abre lá em Mateus capítulo 9, versos 35 a 38. Mateus 9, foi o texto que nós acabamos de ler, agora no início do culto. Verso 35 e diante. Mateus 9, 35 diz assim:
E percorria Jesus todas as cidades, e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E percorria Jesus todas as cidades. Vamos orar, meus queridos? Ó Deus, eu peço a tua misericórdia pela nossa vida, pelo teu povo, por essa igreja, Senhor, para que ela compreenda, Senhor, como igreja, o propósito, para que fomos chamados, para que cada um aqui, Senhor, seja tocado pela sua palavra essa noite, ó Deus, desafiado, Senhor, para que a sua vida, ó Pai, não gire em torno de si mesmo, mas que seja um instrumento nas tuas mãos. Ó Pai, se tem alguém aqui carecendo de uma palavra de ânimo, Senhor, de vitalidade, que toque, Senhor, nesse coração, desperte para Ti, Senhor, abra os olhos, o entendimento, que existe algo maior do que nós mesmos, Senhor, que esse Deus tem um plano na nossa vida, quer nos abençoar grandemente, mas Ele quer nos abençoar para nos tornar uma bênção na vida de outras pessoas. Muitas vezes dentro da nossa casa mesmo, Senhor, pessoas estão precisando da Tua graça, da Tua misericórdia. O Senhor quer usar a nossa vida, Senhor, começar por nós. Quem sabe no nosso bairro, nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos, no ambiente de trabalho, onde quer que seja que estejamos inseridos nessa cidade, Senhor. Ajuda-nos a compreender o chamado, olhando agora para o ministério de Jesus e tirar lições preciosas para a nossa vida. É o que eu te peço, ó Pai querido, a Tua bênção, o Teu perdão, a Tua graça. A nós, ó Pai, que somos vasos de barro, pecadores, mas que estamos aqui, Senhor, pregando, Senhor, esse grande tesouro que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. É em nome dele, de Jesus que oramos. Amém. Meus queridos, andava Jesus de cidade em cidade. O Evangelho de Mateus ele é muito interessante, porque mais do que outros evangelhos, ele é muito claro o ministério de Jesus. O ministério de Jesus era pautado duas coisas. Se você olhar, ele subia no monte, pregava o evangelho, descia no monte, tocava nas pessoas. O Evangelho de Mateus tem esses marcos. Você tem aqui no Evangelho o grande sermão do monte. A Bíblia diz que ele subiu ao monte e começou a pregar. Começou com as bem-aventuranças, trouxe mensagem maravilhosa, de conforto, de exortação, de orientação. Quando ele termina o sermão do monte, aqui no capítulo 7, ele termina falando que aquele que ouvir essas palavras e praticar é como alguém que edificou a casa sobre a rocha. O que ouve e não pratica como alguém que edificou a casa sobre a areia, e virão então as tempestades, tudo. Quando ele termina dizendo assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. É a primeira parte do ministério de Jesus. A pregação do evangelho mesmo. Subia no monte e falava com a autoridade dada por Deus. Era uma palavra que toca no coração, a palavra tem vida, não é mera teoria, é uma palavra viva. A igreja tem esse ministério, o ministério da pregação, o ministério da palavra, que ele tem que ser dito em cima do monte. Mas quando terminava, olha como começa, termina, e depois olha o que diz a palavra. Acabou de proferir as palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque eles ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Capítulo 8 inicia assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E se você ler o Evangelho de Mateus, ele é marcado com isso. Jesus prega a palavra, sobe no monte, ele desce do monte e toca nas pessoas. Na verdade, o texto que nós acabamos de ler é justamente isso. Mostra um pouco do ministério de Jesus. E na verdade, meus queridos, deixa eu falar para vocês. O nosso ministério é, na verdade, uma continuação do ministério de Jesus. Quando Jesus encerra seu ministério terreno, 30 anos ele começa o ministério, 33 anos ele é morto, crucificado, sepultado, ressuscita no terceiro dia. Depois, antes de subir aos céus, ele diz: vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém,
Judéia e Samaria, até os confins da terra. Cidades. Jerusalém, Judéia e Samaria, vai espalhando as cidades. E aí ele diz o seguinte: vocês aguardem Jerusalém que vocês serão revestidos de poder. E o Espírito Santo é derramado, você tem o Pentecostes no início de Atos dos Apóstolos. E vem com isso o quê? Dons. Que capacita a igreja a continuar o ministério de Jesus. Então os dons são distribuídos no corpo de Cristo. Um tem um dom de pregar, outro tem um dom de cuidar de criança, outro tem um dom de administrar, outro tem um dom de liderança, outro tem um dom de confortar, outro tem um dom de misericórdia. Ele consegue ir na casa daquela pessoa que está passando uma dificuldade, uma enfermidade, ele sabe o que falar. São dons que o Espírito Santo dá. O que é que está acontecendo? A igreja é o corpo, Jesus é o cabeça, a unidade do corpo de Cristo. Nós somos os braços, gente. Nós vamos dar continuidade ao ministério de Jesus. Nós não temos que inventar. O que acabou acontecendo com a igreja ao longo desses séculos e milênios, ela inventou muita coisa. E é possível uma igreja ser muito bonita, muito cheia, com ministérios maravilhosos, e fazer tudo, menos o que Jesus mandou fazer. Isso acontece. Direto. Igrejas que têm ministérios assim extraordinários. Faz tudo, menos o que Jesus mandou fazer. Porque o que nós temos que fazer é simples. É continuar a fazer o que Jesus fez. E o que Jesus fazia? Primeira coisa, gente, sobe no monte. Sobre o monte. Eu dividi assim essa mensagem, né? Sobre o monte e no pé do monte. Sobre o monte, a Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Não tem jeito, gente. Esse é o nosso ministério. Carro-chefe, posso dizer assim, é pregar. Nós temos uma mensagem. Nós temos autoridade para falar. Não estamos falando aqui um recadinho, não. Nós falamos em nome de Deus. E essa palavra é a palavra de Deus. A autoridade não está em nós, não temos poder nenhum, mas a autoridade está na palavra de Deus. E é uma palavra que tem poder para transformar a realidade das pessoas, para mudar o coração, para mudar circunstâncias. E nós pregamos com autoridade, sim, dada por Deus. Nós somos embaixadores de Deus. Nós estamos aqui, gente, é uma embaixada de Deus. Uma embaixada do reino dos céus. Não tem embaixada? Tem. Você vai lá em São Paulo, nas capitais do Brasil, você tem as embaixadas. Embaixada da França, embaixada dos Estados Unidos. Aqui é uma embaixada, gente. Nós estamos aqui em nome de Deus. E o que nós fazemos e falamos é em nome de Deus. E tudo que nós fazemos é em nome de... Até a nossa oração, gente. Se não for em nome de Jesus, não tem poder nenhum, porque a igreja em si não tem poder nenhum. Somos uma embaixada. Aqui nós falamos em nome de Deus e damos um recado para a cidade, para as pessoas. E tudo que nós fazemos é em nome de Deus. Temos essa autoridade dada por Deus. Nós somos embaixadores. Estamos aqui pregando o evangelho. E temos que fazer isso da maneira mais abrangente possível. Olha o texto diz, e percorria Jesus todas as cidades. Todos os povoados. Isso mostra que uma igreja, ela tem que usar todos os recursos e oportunidades que tiver ao seu alcance. Todos. Se eu pudesse entrar agora na TV Globo, horário nobre, tira o Faustão de lá e eu entro. Eu sei que não é dar audiência nenhuma, ia quebrar a TV. Gente, deu brecha, a gente está entrando. Estamos entrando, porque tem que entrar. Tem que invadir. Quando a gente começou o programa de rádio, programa que eu vou dizer para você, gente, pastor, que não faz tudo não. Cada vez eu estou fazendo mais assim, ó. A igreja tem que andar. Eu sou um capacitador. Quando há 4 anos atrás, cadê o Alexandre? O Alexandre estava aqui? 4 anos, né, Alexandre? Estamos completando agora em abril, 4 anos, né? 4 anos atrás eu recebi uma ligação. Pastor, seguinte, nós temos 2 dias aqui de horário de programa de rádio. Falou o preço, falei, não temos dinheiro. Aí eu falei, não, mas segura esse horário para a gente, nós vamos dar um jeito. Não podemos dizer não. Chamou o Alexandre, falei, Alexandre, nunca falei na rádio na minha vida. Você já falou? Não. Mas não vamos falar. Tem dinheiro? Não. Cheguei para o conselho, tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. A gente não sabe falar na rádio. A gente não tem noção do que é esse negócio. É nosso horário. Mas o dinheiro, Deus vai dar. E deu. Aí começamos a fazer patrocínio. Estamos fazendo patrocínio até hoje. Entendeu? A maioria faz e não paga. Mas tudo bem. Mas estamos entrando aí, entendeu? Fizemos um monte de patrocínio, colocamos lá, entramos na rádio. Nunca esqueço, até hoje. Não tinha nada, não tinha produção nenhuma. Chegamos lá, boa noite, cidade de São Carlos. Pronto, entramos na cidade. Está lá, eu, Alexandre, lá. Não tinha a minha noção, né, Jean? O que estava fazendo. Abri uma Bíblia e preguei o que eu prego aqui. Fez. Hoje o programa está elaborado. Aí foi entrando gente de peso, né? Agora ele se desdobrou em 2 programas. Tem o programa Good News.
Gente de peso, lá o David Pires, né? Que fala lá toda segunda-feira. Eu nem preciso ir. Às vezes eu estou lá em São Paulo e esqueci de avisar e falei, Davi, você cuida aí. Rapaz, ele prega melhor que eu. Eu escuto online. E outro programa está online, gente, no mundo inteiro. Tem gente ouvindo no mundo inteiro, programa de rádio. Né? Chegou de terça-feira, já criaram um outro programa Alfa, gente de peso também. Só advogado, doutor, só gente assim, entendeu? Paulão, uma bênção. Alexandre lá, trabalhando. Está aí sendo pregado o evangelho na rádio toda semana. Está aí, bênção. Usar todas as oportunidades de cidade em cidade. E não fala só aqui dentro, não. A Clube, a gente sabe, ela sai daqui, ela vai até as cidades circunvizinhas. Tem gente ouvindo, Tirapina, muita cidade aqui perto. Entra online, transmite, vai embora. Não tínhamos site. Nenhuma igreja presbiteriana de São Carlos tinha site. Você acredita num negócio desse? Não acredito, né? Nós estamos aqui há 130 e não sei quantos anos, desde 1875. A primeira igreja na cidade de São Carlos, a primeira no Brasil, evangélica, não tinha um site. Gente, nós temos que fazer um site. Fizemos o primeiro site. Blog, começou a transmitir online. Programa de rádio. Aí vai, agora a transmissão do culto ao vivo. Tudo isso é uma tentativa simplesmente de fazer o que Jesus fazia. Percorria todas as cidades e povoados. Agora o que ele fazia? Ensinava na sinagoga e pregava o evangelho do reino. Essa é a nossa missão, gente. Você foi chamado para isso. Deus quer usar a sua vida. Tem pessoas que não conhecem o evangelho ainda. Você tem um tesouro na mão. É uma coisa de a gente não tem noção do que é isso. Como embaixadores de Deus, você pode levar a salvação eterna. Você jovem, adolescente, para um amigo da escola. Você dona de casa, para uma vizinha. E olha, gente, a gente tem que olhar para essa cidade e ver como é carente do evangelho. Pega o noticiário, vê quanta tragédia, quanta desgraça. Como falta sabedoria na vida das pessoas, como falta orientação. E nós temos, Jesus ensinava o evangelho, ensinando e pregando o evangelho. Fomos chamados para isso, a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A toda criatura. Ide pregar a toda criatura. É um chamado, é missão, não temos o que fazer. Uma igreja que se fecha e começa aquele negócio, andar em círculos, pregar para ela mesma, e não sai, isso aí mudou, não tem sentido. A primeira missão, gente, é sobre o monte. Tudo bem, tem que subir no monte, estamos lá no alto, em nome de Deus, pregamos mesmo, falamos em nome de Jesus, e temos que ter essa autoridade, usar todos os recursos, todos os meios que puder. Agora se parar aí, porque tem igreja que é muito boa nisso. Tem igreja que é um negócio extraordinário, assim, o ensino é excelência. Mas, gente, é só a primeira parte. Jesus, quando terminava o ensino, o que ele fazia? Ele descia do monte. É a parte mais difícil. Jesus não ficava no pé do monte, no topo do monte. Terminava de pregar. A Bíblia diz, ele descia. Descia do monte e fazia o quê? Diz o texto sagrado. Curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo as multidões, se compadecia, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Gente, a cidade, ela tem enfermidades próprias. Isso que eu acho uma coisa assim que muito interessante. Esse dia eu estava pesquisando sobre enfermidades urbanas e eu vi uma poesia muito interessante que ele dizia assim, o autor: pensamentos vagos perdidos na noite, do vento o açoite, o fel mais amargo, andando na rua em busca de um trago, no claro da lua tão incomodado, no túnel cinzento, o frio asfalto, o nada no fim, já sem alimento, somente maltrato e o esquecimento. Isso aqui é uma fotografia muito simples do que é um sofrimento urbano. A gente olha para uma cidade, a gente contempla a cidade, e a gente descobre, gente, muita enfermidade urbana, caracteristicamente urbana. Solidão. Os grandes centros, as cidades, elas estão produzindo essa doença. As pessoas estão sós, no meio da multidão. Solidão. Depressão. Gente, não tem doença que mais esteja atingindo as famílias, as pessoas, gente. Depressão.
falta de entendimento dentro dos lares, entre os cônjuges, entre os filhos, briga. A gente vê morte dentro das casas acontecendo, tragédias, os vícios, gente, os vícios. Esses dias pesquisando, eu vi lá, que é muito forte, né, a Cracolândia, né? Uma igreja lá, a Igreja Batista, criou lá o quê? Quem sabe o nome? Cristolândia, está lá dentro. É um ministério lá dentro, resgatando o pessoal do crack e fazendo diferença. Gente, como eu falei nos outros domingos, a Bíblia diz que Jesus olhava e ele se compadecia. Mas para a gente parar e olhar, a gente tem que deixar de olhar para nós mesmos um pouco. Gente, eu tenho tanto problema, gente. Se fosse contar, fica louco. Você deve ter tanto problema. Mas o risco que a gente corre é só olhar para os nossos problemas. Nós nunca vamos nos compadecer. O dia que a gente para de olhar para os nossos e olha para as pessoas, a gente vai falar assim, gente, é capaz de a gente chegar a essa conclusão, eu achava que eu tinha problema. Eu até contei um domingo atrás, a minha esposa tem feito um projeto que ela está indo lá em São Paulo, vai e vem durante a semana rápido, fica lá um dia, 2 dias, na Paulista. Paulista é uma coisa assim, às vezes eu vou levar ela, fico lá também, eu estou fazendo uma pós-graduação ali do lado, no Mackenzie, estou sempre interagindo ali. É um lugar, sim, que impressiona a gente. Impressiona a gente. Quem já andou na Paulista aqui, levanta a mão. Quem conhece a Paulista? Não é um lugar que... É uma coisa assim... É uma amostra, assim, do nosso país, do nosso Brasil, né? E esses dias... Ela estava tendo uma dificuldade lá no negócio do hotel, e ela saiu, pegou um desses milhos para comer, acho que eu comentei aqui na igreja, e tinha uma pessoa, uma figura encostada ali do lado, um andarilho, mas assim... que impressionava. E ela ofereceu o milho para a pessoa, e naquela hora a pessoa olhou para ele e falou assim, olha, eu não posso comer. Não posso comer, porque eu não tenho nenhum dente. Eu não tinha um dente, ele não podia comer. Eu só tomo sopa, líquido. E eu estou com câncer, estado terminal, e com AIDS. E sozinho, com fome, com frio. E ela conta que ela não conseguiu comer o milho. Ela ficou tão chocada assim, porque é aquela coisa que você está lá e preocupado com tanta coisa, a vida é assim, né? De repente você se depara com uma coisa assim, nua e crua. Câncer, AIDS, fome, solidão, sozinho, dormir na rua. A gente sabe que vai ser uma pessoa que daqui a algumas noites vai ser chamado lá as autoridades, vai ser encontrado morto ali, ou de AIDS, ou de câncer, ou de uma violência qualquer. E não precisa ir numa grande cidade não, gente. Nós tivemos uma das maiores chacinas do nosso estado, alguns metros da nossa igreja. Você se lembra disso? Quantos foram assassinados aqui? 7? 7. Aqui, do lado. Jovens drogados que precisavam de ajuda, de misericórdia, no mínimo de oração da gente, no mínimo, né? É tão perto da gente. Compartilhei com vocês uma vizinha que eu fiquei muito triste. Tinha uma vizinha aqui, estava com câncer, uma moça jovem, e morreu na cama. E eu me culpo também, me incluo, eu sou igreja também. Eu fiz uma visita, uma oração, quando eu fiquei sabendo já tinha morrido. Eu vi falar, sabe, eu falei, depois eu vou saber o que se trata. Quando eu fui saber, já foi, já era. É assim, as pessoas estão morrendo, cheia de solidão, de depressão, de tragédia dentro das casas, gente. Liga lá o rádio de manhãzinha, que você fica horrorizado dentro da nossa cidade. Às vezes no nosso bairro, às vezes na nossa rua. Quanto sofrimento, gente. Eu vejo que Jesus, ele olhava as multidões, ele se compadecia. Aflição, exaustão. Não tinha o pastor aqui, evidentemente, as pessoas não têm o alimento, não têm orientação, não têm uma palavra de conforto. Gente, morrer doente deve ser difícil, agora morrer doente só, a gente não tem noção do que é isso. Porque a gente passa problema aqui, um ou outro vai visitar, um ou outro vai ligar, entendeu? A gente enterra um ente querido, tem alguém da igreja ali do lado, dando força. As pessoas estão sós. E tem gente morrendo só, sem ter ninguém para trazer uma palavra. Eu vou falar para você, o que mais mexeu comigo nesses 8 anos, não foi o meu trabalho aqui na igreja, não foi a minha experiência que eu tive aí, com um monte de experiência, curso que eu fiz, um monte de congresso que eu participei,
foram 8 anos que eu fiz um monte de coisa, pós-graduação lá em São Paulo. Foi nada disso. O que mais mexeu comigo, você quer que eu saiba o que eu falo para você? Foi aquele negocinho chamado Santa Casa. E quando eu entro ali, gente, aquilo mexe com a gente. É difícil andar ali dentro. Você vai, eu ia em quarto aquele monte de gente. E aquele sofrimento, e gente morrendo, e nenhuma palavra de conforto. Às vezes eu ia orar por alguma pessoa que às vezes era da igreja, conhecido ou parente. As pessoas pediam, ora por mim, sabe? Era a última noite dele de vida, né? Você pegava na mão da pessoa, rapaz, aquilo trazia uma paz, uma simples oração, qualquer um de nós pode fazer, não precisa ser pastor não. É muito sofrimento, gente. E quando a gente deixa de olhar para os nossos, nós temos muito, não quero subestimar os nossos, isso só vai acontecer com a igreja o dia que a igreja descer do monte. Tem igreja que não desce do monte. Nós estamos começando a descer aqui, entendeu? Nós estamos começando. Vai lá no pé do monte. Jesus fazia isso, gente. Jesus tocava nas pessoas. A palavra dele tinha autoridade. Mas era confirmada quando ele chegava e tocava na vida das pessoas. Mudava a realidade das pessoas. Transformava a vida das pessoas. Esse é o nosso ministério. A Bíblia diz assim, que ele, além de pregar com autoridade em cima do monte, ele descia e curava toda a sorte de doença e enfermidade. Eu não estou falando aqui de igreja curandeira, do milagre, que vem para cá que não vão resolver. Não é isso. Gente, eu vou falar para você, a maioria das enfermidades nem é uma questão de um milagre, da oração forte, porque é muito fácil esse negócio, viu? Essa mensagem da igreja que cura, que vai cá, que não vai fazer o culto da libertação, que não vai pôr a mão, fazer oração, isso é fácil, porque a gente continua em cima do monte. As pessoas que venham, não vão fazer oração forte, vão curar todo mundo aqui. Isso é fácil, gente. Isso não é cumprir o ministério de Jesus. Jesus não fazia isso. Jesus terminava de pregar, ele descia, ele ia até as pessoas. A grande diferença é essa. E muitas das enfermidades são curadas só nesse ato da gente ir. Porque as pessoas, elas vão se sentir amadas. Elas vão se sentir acolhidas. Elas vão se sentir respeitadas. E é isso que falta. Então, não é nem essa questão do ministério da cura que eu estou falando, óbvio que não é isso. É muito mais do que isso, gente. Isso está nas mãos de Deus. Eu oro e coloco nas mãos de Deus. Deus pode curar, está no poder dele, é soberano, ele faz o que ele quiser. Mas a minha parte não é isso. Eu não estou chamado para curar ninguém. Eu sou chamado para ir até as pessoas e levar essa palavra de conforto, que transforma a vida, que muda a realidade. Descia do monte, curando toda a sorte de doença e enfermidade. Via as multidões e se compadecia. Gente, enquanto esses dois aspectos do ministério de Jesus era feito, ele fazia uma outra coisa que é a mais, eu não vou falar mais difícil, mas não é fácil fazer também. Jesus capacitava. Ele chamava alguns discípulos de lado, vem cá, vai andar comigo aqui, e preparava essas pessoas para dar continuidade ao seu ministério. Uma igreja, ela sobe no monte e prega com autoridade dada por Deus. Ela desce do monte e toca nas pessoas. Graças a Deus que a gente tem aí um ministério de ação social. Tivemos um bazar aqui sábado, fazendo diferença aí na cidade, levando uma cesta, um remédio, internando gente em clínica de recuperação. O Ministério de Ação Social da nossa igreja está internando gente, pagando lá todo mês lá, ó, dependente químico, fazendo algo de descer do monte. Precisamos descer, gente. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito interessante. Além de estar em cima, no pé, eu coloco ao lado do monte. Quando Jesus se dirige aos discípulos e fala assim, gente, vou falar uma coisa, essa seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aí no capítulo 10, então, ele vai cumprir isso. Ele chama os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e os enviou para pregar o evangelho. Uma outra coisa muito importante, que é a missão da igreja, entendeu? Que é a missão da igreja é capacitar as pessoas para cumprirem essa missão. Chamar do lado, agora não é nem em cima nem embaixo, chama do lado e capacita. Esse é o nosso desafio. A seara é grande, nós precisamos de trabalho, nós precisamos de pessoas que realmente queiram servir a Deus. Não pessoas que queiram vir na igreja para se servir, para receber o alimento, voltar confortável para casa. Pessoas que queiram se colocar nas mãos de Deus.
Jesus sempre fez isso. Paralelamente, ele chamava os discípulos do lado. Ele não fazia nada sozinho, gente. Observe que Jesus não fazia nada sozinho. É o que eu estou tentando fazer, que é muito difícil. Jesus, ele ia no Monte da Transfiguração, ele levou 2. João e Pedro. Ele não fazia nada sozinho. Gente, nós não podemos fazer nada sozinho. Nós precisamos sim. E a seara é grande, o desafio é grande. E nós necessitamos de pessoas que sejam tocadas por Deus. Pastor, estamos aqui, ó. O que tem que fazer? Nós estamos aí tentando organizar mais liderança para a igreja. É um desafio muito grande. Precisamos chamar pessoas do lado e capacitar essas pessoas para fazer diferença, para preparar. É a hora em que a missão da igreja, ela tem continuidade. Gente, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui. Já vamos passar 9 anos, em janeiro agora, para organizar essa igreja. Se eu for embora hoje, eu vou saber se meu trabalho teve algum sucesso ou não. Se ele não tiver continuidade, eu perdi meu tempo aqui. Vou falar para vocês, perdi meu tempo aqui. Se não tiver pessoas que comprem a ideia e dê continuidade. Gente, Jesus, ele subia no monte e pregava, ele descia e tocava nas pessoas, mas uma coisa ele não deixava de fazer. E vou falar para você, é a coisa mais difícil. Porque quantas vezes eu investi em pessoas e me decepcionei, que nem estão mais aqui. Quantas vezes? Homens mesmo, que eu visitasse toda semana, orava, conversava, vamos lá, pensando lá na frente vai ser um líder, vai dar continuidade. Aí quando você menos esperava, aconteceu alguma coisa no meio do caminho. É a parte mais difícil. E isso é para você que está ouvindo isso aqui. Quem sabe Deus está tocando no seu coração, para que você seja aquele que anda ao lado, que experimenta o chamado de Deus, para dar continuidade. Continuidade. Porque você passa. Você que está tocando instrumento aqui na igreja, seja qual for, deixa eu falar uma coisa, você não vai ficar para sempre aqui. Você tem que fazer 2 coisas. Qualquer ministério que você esteja à frente, qualquer coisa que você faça na sua vida, você tem que aperfeiçoar o que você está fazendo e preparar outra pessoa para fazer no seu lugar. Raramente nós fazemos a segunda parte. Raramente nós fazemos. Isso não só dentro da igreja, gente. A gente vê empresa quebrando por causa disso. O cara era o cabeça da empresa, a empresa ia que era uma maravilha, mas ele não fez a segunda parte, ele não tinha visão, ele não preparou ninguém para estar no lugar dele. Gente, pode ter um derrame hoje à noite, e amanhã não tem como tocar meu negócio. E aí? Fale. 90%. Por quê? Porque não preparou alguém para dar continuidade. Se você transferir isso para a igreja, é a mesma coisa, gente. Jesus o tempo todo, ele andava com alguém ao lado. Se você está no ministério de criança, você tem que pensar, se eu não puder vir amanhã aqui, quem que vem no meu lugar? É isso, essa visão. Chamar do lado, andar junto e preparar para dar continuidade. Está falando de instrumento, tocando instrumento aqui. Quem que vai tocar na ausência da pessoa? Quem que vai fazer na ausência? Presbíteros. Quem que vai dar continuidade? A gente tem que olhar já para as crianças, para os adolescentes, já ir pensando. Porque nós não somos o centro disso aqui. Nós somos instrumentos. E vamos passar, não sei quanto tempo, cada um de nós tem aqui. E nós temos que dar continuidade, porque a igreja continua, o evangelho continua, até o dia que Deus voltar. Ele se dirigiu aos discípulos e disse, a seara é grande, e os trabalhadores são poucos. Essa é a missão nossa, gente. Essa missão nossa, ela está dividida em 3 partes. Sobre o monte, no pé do monte e ao lado do monte. Nós temos que estar sempre nos perguntando, o que nós temos feito, como temos cumprido a primeira parte. Como igreja precisamos valorizar o ensino fiel das Escrituras, falar com autoridade dada por Deus em nome de Deus. No pé do monte nós temos que descer. A nossa mensagem só será ouvida quando nós descermos. Descemos do monte até as pessoas, tocamos na vida das pessoas e transformamos a realidade. E por fim, gente, ao lado do monte. Enquanto Jesus cumpria o seu ministério, ele chamava discípulos de lado e os capacitava. E essa ainda é a missão da igreja. Em cima, no pé e ao lado. Eu não sei o que Deus quer fazer da sua vida. Não sei que de repente você é a pessoa que vai do lado. Está precisando, os trabalhadores são poucos, para dar continuidade dessa missão. Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar nossa vida diante de Deus. E vamos entender para que Deus está nos chamando. Por que eu estou aqui? Deus tem um propósito, eu não vim aqui à toa. Deus quer me usar para alguma coisa. Deus quer falar o meu coração.
Deus quer usar a minha vida e quer que através da minha vida outras pessoas sejam tocadas. Quem sabe dentro da sua casa tem gente precisando ouvir uma palavra. Quem sabe lá no seu bairro, na sua cidade, seus vizinhos. Coloca a sua vida diante de Deus. E como temos realmente cumprido a nossa missão. Ó Pai querido, nós estamos aqui como igreja essa noite, colocando a nossa vida, Senhor, na Tua presença. A seara é grande, Senhor, o desafio é grande, ó Pai, somos poucos. Mas em nome do Senhor Jesus, eu rogo, Senhor, que o Senhor esteja tocando com a Tua palavra, nos capacitando para cumprir essa missão, Senhor. Que comece em cima do monte. Quando pregamos realmente o Evangelho com autoridade, dada do alto, Senhor. Vinda do alto. Pregamos que essa igreja realmente, ó Deus, pregue com autoridade e com fidelidade, Senhor. O Evangelho ensine e pregue, Senhor, que transforme vidas. Mas que a igreja não fique só nisso, Senhor. Que ela possa descer ao pé do monte, ir ao encontro das pessoas, tocar nas pessoas, transformar a realidade das pessoas, Senhor. Que cada um de nós aqui seja esse instrumento de ir até as pessoas, Senhor, e mudar a realidade das pessoas. Usa a minha vida, usa a vida de cada um aqui que está ouvindo essa mensagem essa noite, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai. Levanta homens, rogamos ao Senhor da seara, que levante mais homens e mulheres, ó Deus, para levar adiante, para dar continuidade, Senhor. Para que, ó Deus, a missão seja cumprida, Senhor. Em cima, no pé e ao lado do monte. É que eu te peço e te agradeço, ó Pai querido. Fortalece as nossas famílias. Muitas famílias aqui estão passando provações, ó Pai. Que elas sejam fortalecidas para cumprir essa missão, Senhor. Tem familiares aqui, Senhor, que estão enfermos. Que lembrar da família Facchini, Senhor, que não foi citado o nome durante a intercessão. O Senhor esteja com a mãe do Márcio, com a família do Márcio, que passou por uma grande provação, vem passando por lutas, com a Flávia, com toda a família. Queria lembrar, Senhor, da família Sampel, o Robson, a família do Dida, enlutada, Senhor, a família Dona Suzana, Senhor Dirceu. Muitos irmãos aqui, Senhor, que estão desempregados, passando por dificuldades, Senhor. Ó Pai querido, põe a Tua mão nas famílias, Senhor, aquelas que passam por dificuldades que só Tu conheces, Senhor. Aquilo que está passando no coração, nos lares, Senhor, aqui, da Tua igreja, Senhor. Para que sejamos fortalecidos e sejamos instrumentos Teus, ó Pai, nas Tuas mãos, para cumprir realmente a nossa missão aqui nessa cidade, Senhor. Rogo por essa cidade, por aqueles que sofrem lá fora, Senhor. O Senhor nos usa em nome de Jesus, é que eu oro.